obrigado, Muratori, Jorge. Poxa, fazia tempo que eu já estava tentando marcar um evento online assim, e dessa vez deu certo. Eu quero agradecer a oportunidade, realmente acho que vai ser bem legal esse nosso bate-papo. Eu vou tirar um pouquinho o foco de apresentação, eu prefiro que a gente faça um bate-papo bem legal e produtivo. Acho que dessa forma fica mais dinâmico e com a possibilidade de uma captação melhor aí das informações. Eu estou acompanhando o bate-papo aqui, então, Muratori e Georgia, a qualquer momento que vocês quiserem intervir, fiquem à vontade. Se o pessoal quiser mandar também alguma coisa no chat aqui, eu vou acompanhar e a gente tenta ir respondendo. Mas no final a gente também vai ter a oportunidade de tirar qualquer tipo de dúvida e continuar conversando a respeito, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Gimenez, eu sou cofundador e sócio da ControArt. Nós estamos há 7 anos inovando no mercado de automação residencial, né? A gente começou a ControArt com a Sevenport, um gateway de RRF. Na verdade, foi o primeiro gateway, né? Primeiro produto no Brasil que permitiu a integração de equipamentos RF com praticamente todos os sistemas de automação disponíveis no mercado. Depois a gente expandiu a nossa linha e hoje a gente tem todo um ecossistema completo de automação, desde da controladora, módulos sem fio, módulos cabeados, keypads. Então, eu acho que nos últimos 2 anos nós fomos a empresa que mais lançou produtos no mercado, né? Só esse ano aqui foram 7 lançamentos e ainda tem bastante coisa para vir pela frente aí em 2025. E hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre as tendências mais recentes do mercado, que está com constante evolução, além de explorar um pouquinho a automação, como que ela pode ser acessível para novos públicos e como que o design está se tornando parte essencial dos projetos. Quando o Moratório me convidou, a gente tentou definir alguns temas e a gente encontrou que esse seria um tema bastante legal para a gente fechar aí, estamos finalizando o ano para a gente encerrar esse ano aqui, tá bom? Então, mais uma vez, o objetivo dessa webinar é a gente trazer insights que possam ajudá-los a entender melhor para onde o mercado está caminhando e como que a gente pode se preparar para atender essas novas demandas. Eu vou compartilhar aqui não vou dizer que é uma apresentação, mas é um slide que vai servir como um guia desse nosso bate-papo. Deixa eu ver se consigo fazer isso aqui, Muratori. Então, assim, a gente dividiu esse encontro em 4 temas principais, né? O primeiro deles são as tendências emergentes na automação residencial, como integração via IP entre diferentes marcas, sistemas de barramento. O segundo tema é expansão de mercado e acessibilidade, um destaque ali para como a automação está alcançando novos perfis de consumidores. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o papel de design e estética, mostrando como as soluções estão se tornando mais integradas ao ambiente. E, por fim, projeção de mercado para automação em 2025. E aí eu vou pedir um help para o Muratori e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, a minha visão, a visão dele, o que a gente está enxergando aí para 2025 e, consequentemente, para os próximos anos também. Então, mais uma vez, fique à vontade para interagir pelo chat e depois a gente reserva um espaço no final para responder as perguntas e trocar ideia com vocês, tá bom? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Beleza. Bom, tendência emergente na automação residencial, né? Acho que uma das tendências mais fortes do mercado de automação é a integração entre dispositivos e sistemas, né? Cada vez mais a gente está vendo necessidade de dispositivos e sistemas de diferentes marcas se comunicarem seja através de IP ou algum outro protocolo, criando um ecossistema único para o usuário. Eu lembro que até alguns anos atrás a gente via sistema que pouco se falavam, né, com outros sistemas e protocolos também, e ele acabava deixando a revenda ou o integrador um pouco amarrado, ou bastante amarrado, né, para fazer um projeto. Isso veio mudando ao longo dos anos e hoje o mercado consegue integrar diferentes sistemas e protocolos dentro de um único ecossistema e permitindo assim uma maior flexibilidade, né, na hora de executar os seus projetos, permitindo também uma melhor experiência do usuário, né? Acho que principalmente isso, né, acho que esse é o foco realmente
de toda revenda, de todo integrador. E essa conectividade permite também que a solução de iluminação de uma marca funcione perfeitamente com o sistema de áudio de outra, que controladoras possam unificar diversas tecnologias sem perder funcionalidade. E essa interoperabilidade é essencial, né, para projetos sofisticados e personalizados. Dentre esses protocolos, a gente começou a ver agora trazer, na verdade, novamente, sistema de barramento. Há, há poucos anos atrás, a gente tinha, quando eu falava em solução cabeada, Muratori pode me corrigir se eu estiver errado, porque ele está um pouquinho mais tempo que eu nesse mercado. Mas quando a gente falava em solução cabeada, normalmente o que se via eram sistemas com barramento, né? Isso com o tempo foi mudando um pouquinho, acabou sendo acionamentos ali digitais nas entradas dos módulos, e agora a gente vê uma tendência disso voltar. Eu imagino que, por conta dos sistemas que a gente tinha antigamente no mercado, eram sistemas com um valor elevado mais alto, eram sistemas caros. Isso foi substituído por esses outros sistemas de hoje em dia, que a gente tem hoje em dia, sistemas digitais, de entradas digitais. E agora, com vários desenvolvedores, várias indústrias trazendo novos produtos, a gente conseguiu um pouco baratear esse tipo de sistema de barramento, que é fantástico, né? E a gente começa a ver uma tendência disso voltar para o mercado. Então, o Canvas, né, que a gente lançou recentemente um módulo Canvas, e a gente vê que outras empresas também estão lançando, outras já lançaram, e eles oferecem uma alternativa muito confiável e eficiente para a comunicação entre dispositivos em projeto de automação. A tecnologia Canvas, ela é bastante, não é tão nova assim, aliás, não é nada nova, né? Ela é amplamente utilizada em indústria como aeronáutica, automotiva, e agora está sendo integrado também em sistemas residenciais. Isso é muito legal, porque ele permite uma estabilidade muito grande, redução de custo com cabeamento, com instalação, e uma arquitetura bem mais robusta para projeto em maior escala. Sistemas acabam tornando a instalação mais flexível, a manutenção mais simples, né? Eu acho que os principais diferenciais, né, quando a gente fala em Kanbans, é a questão da confiança, porque ele reduz a possibilidade de falha de comunicação entre dispositivos, e toda uma questão de ordem de prioridade, enfim. A velocidade e a estabilidade dele, soluções cabeadas Kanbans, acaba oferecendo uma comunicação bastante rápida e estável e garante uma resposta rápida de dispositivos de automação. Tanto quando a gente fala em iluminação, quando a gente fala também em sensores, enfim. A capacidade de expansão também acho que é um ponto muito forte de Canvas. É muito fácil adicionar novos dispositivos sem afetar a estabilidade do sistema. Isso acaba permitindo uma automação escalável e bastante flexível, e com a capacidade também de conectar vários dispositivos num único barramento, né? Aí a gente tem, enfim, baixo consumo de energia, resistente a falhas, né? O Canvas, ele é projetado para detectar e isolar erro automaticamente, né? Então, você acaba aumentando a resiliência no sistema e reduz também a necessidade de manutenção. Controle centralizado distribuído, baixa latência, enfim. É uma instalação bastante rápida em comparação com a convencional e acaba tendo uma economia de outros materiais, como cabos, por exemplo. E para mim, né, o principal ponto positivo de Kanban é a configuração e programação com mais liberdade criativa, né? Porque você consegue, às vezes, através de um único módulo, às vezes você tem lá 10 saídas, por exemplo, de iluminação, você consegue colocar uma série de keypads, né? Então, você consegue trabalhar com cenas não só de iluminação, como também de áudio e vídeo, climatização, tudo isso com um único módulo. Então, isso para mim é o que fascina com o Kanban. Eu acho que aos poucos isso vai voltar com bastante força, né? Os sistemas de barramento, não só Kanban, como outros também. E eu acho que é uma grande realmente tendência aí para os próximos anos. E por último, ainda nesse tópico, né, falar um pouquinho sobre o Matter, né? Acho que você já deve ter ouvido falar, é um protocolo de conectividade que promete trazer uma maior interoperabilidade também entre o sistema,
simplicidade e segurança dos dispositivos inteligentes. Ele foi desenvolvido pela CIAZEI, que anteriormente era a Zigbee Alliance. Então, ele teve apoio de várias grandes empresas, como Apple, Google, Amazon, se não me engano, acho que a Samsung também participou desse desenvolvimento. E tem outros vários players também do setor, players grandes também do setor que estão por trás do Matter. E eu acho que a grande sacada do Matter é a questão da interoperabilidade, porque é um viés hoje na automação, a questão de comunicação entre diversos sistemas, diversos protocolos estarem unidos, né, dentro de um único sistema. Então, eu acho que realmente essa é uma grande sacada e eu acho que tem de tudo para vir com muita força, né? Ele permite que dispositivos de diferentes marcas, plataformas, funcionem tudo junto de forma muito fluida, né? E acaba resolvendo um dos maiores desafios da automação residencial, que é a falta de compatibilidade entre os dispositivos. Então, por exemplo, um interruptor inteligente de uma marca pode controlar uma lâmpada de outra marca sem necessidade de configuração mais complexa ou múltiplos hubs, enfim. É uma conectividade bastante simplificada, ele acaba utilizando um protocolo já disponível no mercado, como Wi-Fi, internet, Thread, e isso acaba garantindo realmente uma conexão bastante rápida, eficiente e reduz a dependência de sistemas mais exclusivos. E como eu falei, o foco é a experiência do usuário, né? Então a promessa é que essa configuração de dispositivos compatíveis com o Matter seja realmente bastante simples e prática. Benefício do Matter para automação residencial, eu acho que é a redução de fragmentação, né? Como o Matter não é mais necessário ficar escolhendo entre tipos de ecossistemas como Apple HomeKit, Google Home, o Alexa. Como protocolo, ele funciona com todos eles. Então, eu acho que isso é um grande benefício. Um acesso a mais tipos de dispositivos, né? Então, os consumidores têm mais liberdade para poder escolher entre uma variedade maior de marcas, de produtos, já que o Matter se torna o elo comum entre eles. E atualizações futuras, que o protocolo foi projetado para ser escalável, né? E vai permitir novas categorias de dispositivos que elas sejam adicionadas no futuro. Então, eu acredito que o Matter promete acelerar a adoção da automação residencial, principalmente para consumidor que antes evitavam investir devido à complexidade e à falta de compatibilidade. E agora, com esse protocolo unificado, a gente espera um crescimento bastante significativo no número de dispositivo inteligente conectado. Tá tudo bem aí, Muratori? Posso continuar? Tudo tranquilo, está indo bem, porque essa foi bem sequenciado aí, está bem organizado. Tá, pode seguir, obrigado. Então, tá bom. Bom, o que eu imagino ainda, né, sobre tendência? Eu acho que tirando a inteligência artificial, que na minha opinião, na verdade, deixou de ser tendência para ser uma realidade já, né? Eu acho que pouco há de se desenvolver com relação a periférico para sistema de automação. Hoje você encontra no mercado módulos sem fio de diversos protocolos, sejam dimmer ou relé, módulos cabeados com diversos protocolos também, keypads, telas, sensores. Então, eu acho que qualquer tipo de desenvolvimento nesse sentido, na minha opinião, né, é mais do mesmo. Eu acho que o foco daqui para frente são produtos que levem a experiência do usuário, como com sistemas de automação. E sobre a IA, a Amazon, não sei se vocês viram isso aí, mas eles estão trabalhando e devem lançar em breve uma nova versão da Alexa com IA generativa. Eu não me aprofundei ainda, não sei exatamente como isso vai funcionar, mas eu acredito que muito em breve a gente vai ter um sistema que não será mais reativo, né, como é hoje, né, de você ter que chamar ela para pedir algo. Eu acredito que muito em breve a própria Alexa e os sistemas ou outros gadgets, enfim, vão detectar comportamentos e interagir com o usuário de forma proativa. Como, por exemplo, perguntar se o usuário deseja ligar o ar-condicionado baseado numa rotina aprendida por ela, ou perguntar se o usuário quer ouvir uma música porque ela entendeu que normalmente naquele dia da semana, naquele horário, ele costuma colocar uma música para ouvir, né?
Então, é claro que isso são exemplos e suposições, mas eu acredito que teremos coisas do tipo bastante em breve. E a gente, como amante da tecnologia, a gente fica verdadeiramente na expectativa disso acontecer, porque realmente vai ser bem legal. Bom, sobre expansão de mercado e acessibilidade, né? Eu vou falar uma frase aqui que acho que todo mundo já ouviu bastante, né? Que até pouco tempo a automação era residencial, era visto como algo exclusivo para casas de alto padrão, mas isso está mudando, né? Isso aí eu ouço já há bastante tempo, mas eu faço questão de repetir isso porque o avanço da tecnologia e a produção em larga escala, né? Ela tem realmente permitido que soluções mais acessíveis cheguem ao mercado. E, como disse, eu ouço isso aí há bastante tempo, mas estou trazendo esse tema porque eu vejo que esse movimento continua verdadeiramente acontecendo. Dispositivos aí como plugs inteligentes, assistente de voz, são realmente uma porta de entrada para consumidor da classe média, que antes muitas vezes não consideravam a automação como uma opção viável, e essa democratização acaba sendo uma grande oportunidade para esse mercado, né? Às vezes eu converso com algumas revendas, alguns colegas que temem essa invasão desses sistemas do faça você mesmo, mas eu enxergo isso como uma grande oportunidade, porque ela impulsiona o nosso mercado e apesar desses sistemas mais simples estarem crescendo muito, né, o mercado também está crescendo, né, trazendo oportunidade para os sistemas profissionais de automação. Então, muitas vezes, o usuário final de uma classe mais alta não se interessa pela automação e ele vê na casa de alguém, de um colega ou de um parente, uma lâmpada lá que o cara consegue acender através do comando por voz, e aí aquilo fascina ele e ele acaba realmente se interessando. Só que, por ser um público de uma classe mais alta, às vezes ele tem uma casa que é impossível colocar um sistema do faça você mesmo, e aí realmente precisa partir para o sistema profissional. É por isso que eu acho que, quando as revendas falam para mim que elas têm receio do faça você mesmo, eu falo, não, isso não nos atrapalha, isso nos impulsiona, só faz realmente a fatia do tamanho do bolo aumentar Ô, Fábio, todo Fábio, mundo. para não ficar só no achismo, né? No final a gente vai mostrar números relativos a esse crescimento e essas tendências, tá? Só para o pessoal saber que a gente tem algumas projeções aí legais para completar o que você está falando. Pô, legal, Moratório. Eu não vi esses números e, como eu disse, tudo que eu estou falando é o meu ponto de vista. Então, significa que eu estou meio alinhado, então, se tem números sobre isso. Temos sim, pode esperar. Legal. E o crescimento também, né, das residências multifamiliares, pequenos espaços, né? Eu queria destacar uma movimentação que eu tenho visto no mercado, uma tendência que eu acho importante no mercado da automação residencial, que é o aumento da demanda por soluções projetadas para apartamento compacto, para residências multifamiliares, porque eu acho que com a urbanização crescente, principalmente nos grandes centros urbanos, isso eu vejo mais em grandes centros urbanos, né? A gente observa uma transformação no perfil de moradia, né? Apartamento tipo estúdio, unidades menores, elas estão realmente cada vez mais popular e a automação está evoluindo para atender essa nova realidade. Eu acho que o espaço reduzido, o foco é oferecer solução mais prática, mais funcional, sem comprometer o orçamento, né? Por exemplo, imagina um apartamento tipo um estúdio com um sistema de automação simples, acessível, né? É possível integrar ali iluminação, cortina, som e transformar realmente completamente o ambiente, né? Então, acho que essas soluções são especialmente relevantes porque elas trazem um equilíbrio entre conforto, funcionalidade, custo-benefício, e a automação deixa de ser vista como um luxo e passa a ser uma ferramenta mais acessível e projetada para facilitar o dia a dia das pessoas, mesmo em espaços menores. Então, acho que essa tendência, na minha opinião, reflete a necessidade de adaptação do mercado, né, para essas mudanças de estilo de vida das pessoas. Com a popularização das moradias menores, empresas conseguem desenvolver soluções simples, eficiente, acessível
acaba tendo uma oportunidade de alcançar um público maior e ampliar essa relevância no mercado. Então, eu acredito que a automação nos espaços reduzidos, mas inteligentes, né, que combinam tecnologia, praticidade para transformar o modo como, como vivemos, é uma grande tendência para um futuro bastante próximo. Na verdade, isso já está acontecendo e acredito que isso vai acelerar bastante nos próximos anos. A gente vê principalmente construtora muito interessada. Às vezes tem um case nosso muito bacana de estúdio que a construtora resolveu colocar, implementar em todas as unidades, né? É, um sistema simples, né? Com módulo cabeado e comando por voz. Então, a gente vê realmente um interesse nesse tipo de mercado e eu acho que é a coisa que vai bombar aí nos próximos anos. É, falar um pouquinho também sobre o papel do design e da estética, né, na automação residencial. Eu acredito que o design deixou de ser apenas o que eu posso dizer, um complemento na automação residencial para se tornar um fator determinante, né? Hoje, a gente vê que os consumidores buscam soluções que sejam funcionais e bonitas. Antigamente, quando a gente falava em automação, era algo mais subjetivo, né? Algo que acontecia e você não via, né? O cara que comprava o sistema de automação, ele sabia que ele tinha, as coisas aconteciam, ele tinha experiência, mas não era visível, ele não via o produto da automação. E hoje isso já mudou e já tem mudado cada vez mais, né? As grandes empresas estão vendo uma grande oportunidade nesse sentido. Hoje eu vi um post de uma tela de automação que a Apple vai lançar, não sei se vocês viram. Eu trouxe até o post aqui para mostrar para vocês. Deixa eu mudar. Foi esse post aqui que eu achei sensacional isso aqui. Eu não me aprofundei no assunto, mas isso está alinhado diretamente com o que a gente está falando sobre a experiência do usuário, os produtos que, além da funcionalidade, compõem esteticamente os ambientes também. A gente está vendo dispositivos cada vez mais discretos, com acabamento premium, opção de personalização. E, assim, na Control Art, a gente tem trabalhado exatamente nesse sentido. A gente lançou um tempo atrás a linha Evolve, que são os keypads, e depois a gente sentiu a necessidade de criar uma linha que segue essa tendência que a gente está falando, né? Que é o Evolve Colors, que combina tecnologia com design que integra a diferentes estilos de decoração, enfim, produtos que eram apenas antes funcionais, agora eles vão se tornando peças decorativas e elevando o valor estético, né, de qualquer projeto. Então, quando a gente lançou o Evolve Colors, né, os acabamentos, é, acho que é um ótimo exemplo disso, nosso, da Control Art e outras empresas também seguindo essa tendência, né? Eles permitem que o cliente possa escolher a combinação que reflete personalidade, enquanto mantém, né, performance, automação e experiência do usuário. Trouxe aqui, Muratori, posso mostrar só os keypads para... Claro, fica à vontade. É um exemplo importante, né? Tá bom. São 2 slides só para finalizar sobre isso. Então, esses aqui são os keypads da linha Color. Antigamente a gente tinha o branco, preto e grafite, e hoje a gente lançou a linha Color, né? Tanto 4x2 quanto o 4x4. Então, além da funcionalidade, claro, a gente tem também um produto que compõe o ambiente, né? A gente sabe que muitas vezes na hora de fechar a automação, a, muitas vezes a mulher acaba esbarrando, né, na opinião da mulher, que não vê muita necessidade ou muita... E você tem um produto de design, né? E é o que realmente enche os olhos das mulheres, eu acho que acaba ajudando, inclusive, né, no fechamento de projeto. É, bom, eu vou encerrar esse terceiro tópico, né, dizendo que eu acho que a gente está vivendo um momento muito incrível no mercado de automação residencial, onde a gente tem a tecnologia, acessibilidade e design caminhando junto. Hoje a gente viu como as tendências emergentes estão transformando a forma como
pensamos e usamos a automação, como o mercado está se expandindo para novos públicos, como que o design está ganhando um protagonismo nos projetos, né? E agora eu queria ver alguns números, Muratori, para a gente bater um papo sobre as projeções do mercado aí para 2025 e, por que não, para os próximos anos também. Tá. Então, vou mostrar daqui a pouquinho, só queria aproveitar que você está aqui. Um dos motivos também da gente ter conversado com você vivenciou muito nos últimos anos o lado como um fornecedor, como alguém preocupado em se atualizar, em atender. É, até vou fazer um lembrete aqui interessante. Eu não lembro quando foi, que ano foi. Você talvez lembre quando você foi a primeira vez que você foi expor seu produto lá, seu primeiro produto conosco. A gente tinha um evento lá, né, chamado Jornada de Automação, alguma coisa assim. O Fábio apareceu lá com os gateways que ele estava acabando de lançar e foi um sucesso. Aí ele já tinha reservado uma mesa para ir 2 meses depois fazer a mesma apresentação. Só que na primeira vez ele levou um monte de produto, deixou lá, acabou até vendendo alguns na hora, embora fosse um evento mais de network, né, de conhecimento. Da segunda vez ele chegou lá com uma caixinha vazia. E eu falei, Fábio, cadê os produtos? Ele falou, não tem, já vendi tudo. É verdade isso, Fábio? Conta um pouquinho. E depois eu quero que você fale, temos tempo aqui, faça um pequeno retrospecto dessa tua vivência, porque no fundo, vocês sabem, hoje nós não temos tantos fabricantes locais, né? Muitos produtos são importados, trabalham através de distribuidores, é uma outra dinâmica. E o Fábio é um dos poucos representantes aí de fabricantes que saíram daqui mesmo, começaram sua história aqui. Eu acho que essa história é interessante você contar, Fábio. Não estamos pensando em merchandising da empresa, não é isso não. É como uma pessoa que vivenciou isso e o porquê essa interação, né? Com os colegas, com os integradores, como isso te levou a mudar talvez alguma linha que você estava pensando e você está vendo que isso é importante, né? Essa atualização tecnológica permanente. Fala só um pouquinho disso e depois eu vou levar os dados que a gente conversou, tá? Legal, com certeza, Muratori. Eu vou ter que contar um pouquinho da história da Control Art para falar disso aí, mas eu vou tentar ser bem breve, Muratori. Bom, eu tenho uma trajetória sempre da minha carreira com vendas, administração de carteira. Trabalhava na indústria farmacêutica, não tem nada a ver com tecnologia. Um dia eu resolvi sair para empreender e, como sempre fui um amante da tecnologia, fiz alguns cursos de automação e resolvi abrir uma empresa de automação. Chamava Lume, aqui em São José dos Campos. Então, eu era integrador. Conheci muita gente bacana que me ajudou bastante. Hoje são meus colegas, muitos deles clientes nossos da ControArt hoje. E quando eu tinha Lume, eu conheci meu sócio, o Fabian, um engenheiro eletrônico, um cara extremamente inteligente, um cara fora da curva. E conheci ele através de um amigo em comum e eu lembro que ele falou, cara, queria desenvolver alguma coisa para automação. O que a gente o que eu poderia fazer? E na época tinha um produto que a gente usava, que só tinha um no mercado, que a gente não tinha para onde fugir, que era o Global Cachê, um bom produto, todo mundo sempre usou ele. Mas eu enxergava que tinha algumas oportunidades de melhora naquele produto, né? Como, por exemplo, comando de produtos via radiofrequência, porque antigamente quando você comprava, ia fazer uma casa, por exemplo, se o cliente final tinha lá todas as persianas, com controle remoto, era impossível integrar no sistema de automação, né? Tinha que trocar todos os motores e, e fazer via contato seco, né, com módulo de automação. Então eu falei, cara, daria para a gente fazer um produto que comanda IR e IRF. E a gente ficou quase um ano desenvolvendo isso aí, ele desenvolvendo, né? O papel dele era de desenvolvimento, de engenharia, e o meu era comercial. E eu lembro que a gente fez um lote, Murator, agora você falando de quantidade, né? A gente fez um primeiro lote de 60 unidades de Sevenport, cara. Foi bem legal. A gente falou, vamos fazer um lote e vamos colocar no mercado. Só que, cara, a gente vendeu muito rápido. Foi realmente bem legal. E, enfim, a gente correu para produzir mais e mais. E aí, enfim, a Sevenport
virou o que é hoje. Acho que é o principal gateway que a gente tem no mercado hoje de IR e RF, utilizado em praticamente todos os projetos de automação. Praticamente todos não, mas uma grande parte, com certeza mais da metade. Integra com tudo, com todos os sistemas de automação. E a gente não pôde parar, porque a gente sentiu necessidade de ter uma controladora, e para ter a controladora a gente precisava de módulos, e a gente acabou desenvolvendo uma tecnologia nossa de comunicação sem fio, que a gente enxergava que poderia conseguir fazer algo mais prático do que tinha no mercado. Aí veio o XBus, que é o nosso protocolo, e a gente lançou os módulos cabeados e keypad, enfim. E aí a gente veio realmente nessa crescente ao longo dos últimos 7 anos, sem parar realmente de lançar produto. Hoje a gente tem bastante orgulho do que a gente fez nesses últimos anos. A gente hoje está presente em mais de 7 mil obras no Brasil, porque a gente tem revenda que trabalham com o nosso sistema puro, né, com o ecossistema ControlArt, mas também a gente tem aí praticamente metade das revendas que trabalham com outras marcas, como Control4, e aí a gente tem ali os desenvolvedores de drivers, como a For Drivers, por exemplo, que faz a integração dos nossos produtos com os produtos da Control4, Savan, Elan, RTI, enfim. Então, hoje a gente acaba, quando eu falei de interoperabilidade ali entre sistemas, né, por conta disso, né? A gente consegue também comunicar com praticamente todas as marcas, todos os sistemas de automação. Então, resumindo um pouquinho, essa é a nossa história, Muratori. E foi bem na época que a gente foi lá expor da primeira vez, e a segunda a gente vendeu tudo, não tinha mais caixinha para ir lá. Ficou só a carreira, ficou só tomando café lá, né? Que legal. As histórias... que ano foi isso, Fábio? Muratori, isso foi em 2016 16? ou 17, eu acho que foi, eu É, acho que foi no final de 2016. é. Você sabe que esses dias eu estava no meu Google Fotos ali, vendo fotos antigas, e eu vou te mandar depois, eu vou te mandar. E eu achei Está foto, passando o tempo, né? O tempo passa. cara, estava eu, Fabião, o Júlio, que na época trabalhava comigo, a gente lá expondo os produtos lá. Eu achei, eu até mandei pro meu sócio Fabiano, eu falei, cara, olha aqui onde tudo começou, cara. Depois você só vê, mas é isso mesmo, 2016 ou começo de 2017. Muito legal. Bom, fica aí, deixa teu som aberto, sua imagem, que eu vou tentar compartilhar aqui um gráfico, tá? Foi 2016, alguém está colocando aqui, ó. O Ah, Renato. o Renato Mesquita. É, então tá bom. Então Um abraço. já estamos cientes já. Deixa eu ver se eu tenho a imagem que eu quero mostrar aqui. Estou procurando. Peraí. Eu vou subir aqui. Vocês estão vendo um gráfico aí? Estamos Sim, sim. tá aqui. Está vendo? Tá ok? Bom, eu quero conversar um pouco sobre esse gráfico, porque ele tem muito a ver com o que o Fábio comentou e com o que a gente está percebendo, né? Como o Fábio falou, a gente está colocando aqui final de 2025, mas a ideia é levar isso um pouco mais para frente. Eu acho que todos aí têm que se planejar. E o que nós percebemos? Esses números aqui são resultado de vários relatórios e pesquisas que a gente recebe. Não tem nada aqui que foi inventado, tá? Simplesmente o desenho, que está mais ou menos aí, fui eu que montei, mas baseado em números confiáveis, números de empresas, né, que fazem pesquisa de mercado, tanto no Brasil quanto fora. Esses dados são do mercado brasileiro, tá? Então, resumidamente, o que a gente pode perceber é o seguinte: até 2019, que foi um ano transformador, né? Daqui a pouco eu falo que foi aqui no Brasil foi a entrada dos assistentes de voz, foi o começo dos produtos, como a gente fala aí, os recém-chegados, né? O do it yourself, né? O faça você mesmo. Então, foi um ano de transformação. Para vocês terem ideia, tanto a Amazon lançou a Echo
né? A Alexa, como o Google lançou o Google Home no segundo semestre de 2019. E foi aí que começou essa agitação. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: até 2019, o grande mercado, ou quase que o único mercado que existia, era o que nós chamamos aqui de high-end e alto padrão, que no fundo é a mesma coisa, né? É o mercado de gente que tem condições financeiras diferenciadas, casas, apartamentos que recebiam projetos de automação de maior destaque, tá? Existia um ou outro, claro, casos esporádicos de clientes de menor poder aquisitivo que também punham automação, mas não era o mais representativo. O que acontece agora? A previsão para 2025 é um mercado totalmente novo. Como vocês podem ver, não sei se vocês estão vendo o meu cursor aqui, né? Acho que está. O que tinha em 2019 vai aumentar até 2025, ou seja, o mercado de alto padrão e high-end, para quem já está nele, não precisa ficar procurando mais se não quiser encontrar problema, porque o mercado também vai crescer proporcionalmente. E esse crescimento, vocês estão vendo aqui, é dessa ordem, tá? De 264% em 5 e 6 anos. Tá? Para vocês terem ideia, o PIB do Brasil, nesse período, com todos esses vai e voltas, né, ele não vai dar mais do que 20%, 25%, e olhe lá. Então, é um mercado que vai crescer 10 vezes mais que o PIB. Né? Por quê? Porque é um mercado novo, é um mercado incipiente, então todo crescimento é bem-vindo. Só que olha que interessante, esse crescimento ele não está só focado mais no mercado de alto padrão. Existe o que eu chamei aqui, o nome que eu dei, porque os americanos chamam de middle market, né? Então eu também aproveitei aí o middle market. Então veja que tamanho tem esse mercado azul, né? E esse mercado de entrada, que é o mercado que o Fábio se referiu, e ele falou com razão, alguns integradores, alguns colegas, e eu também, eu confesso que no início, até pelo tempo que eu já tenho no mercado, quando começaram a surgir esses produtos aí no Mercado Livre, etc., eu também tinha receio, e junto com todos os colegas, a gente estava esperando o que ia acontecer. Só que esse mercado, acho que o Fábio, a gente não conversou sobre isso, mas o que ele falou é muito parecido com o que eu penso. Ele acabou, depois de alguns meses, a gente acabou percebendo que ele era mais um motivador para clientes entrarem no mercado do que propriamente uma restrição para os integradores. Eu ouvi vários colegas comentando o seguinte: olha, no começo, né, meio chateados, assim, olha, eu dei um orçamento para o cliente, e aí ele falou para mim: mas eu já estou comprando a Alexa, eu já comprei umas coisas aí no Mercado Livre, na própria Amazon, então eu mesmo vou instalar. Aí ele falou: nossa, perdi meu projeto, né? Meu projeto lá que em 2020 ia custar 50, 60 mil reais. Só que, passados 6 meses, o cliente liga e fala: olha, aquilo que eu comecei a fazer já deu o que tinha que dar, esses equipamentos são legais, estão funcionando, mas faz o seguinte: tira eles aqui da minha casa, põe na casa da minha filha que vai casar, eu vou dar de presente para ela, e vamos retomar aquele projeto que você ia fazer para mim. Né? Então é interessante isso, quer dizer, na verdade as pessoas usaram um pouco como teste, né, como validação. Tá? E esse espaço azul, que está muito grande, e que eu acho que, por exemplo, a Controlart ela atua bastante nesse nicho, eu só vou falar mais um pouquinho de quais são esses nichos e como eu enxergo isso, e depois eu vou pedir para o Fábio opinar também. Quando eu chamo de médio padrão, eu não estou dizendo que é qualquer pessoa, porque vocês veem, ó, uma outra coisa importante desses números, tá? Nós estamos falando de um número de residências com algum tipo de automação em torno de 3 milhões e meio de residências no final de 2025. Parece muito, né? Só que o Brasil tem 70 milhões de residências. Então, isso não é nem 5% do universo de residências que nós temos, tá? Então, e se vocês pegarem 3 milhões de residências e dividirem por... o nosso número não é exato, mas tanto eu quanto o Fábio e outros colegas, a gente acha que nós não temos mais do que 2 mil e poucos integradores ativos com condições de fazer bons projetos no Brasil. Isso daria mais de 1.000 projetos por ano para o integrador. Algum de vocês consegue atender 1.000 projetos? Eu acho que não, né? Ainda não, né? Talvez um dia. Ou seja, além da gente precisar de mais integradores, né, que vocês não vão sentir essa concorrência, porque o mercado vai consumir, nós precisamos também
dá conta, né? Dá conta de atender. E esse médio padrão, resumidamente, o que ele atende? Primeiro, você tem nichos específicos, tá? O que são nichos específicos? Necessidades especiais que estão surgindo. Clientes que começaram a trabalhar em casa e veem que o home office é muito necessário e ele não tem uma boa infraestrutura. Não é só a internet que precisa ser boa. Ele precisa ter um lugar confortável, produtivo, ele precisa ter mais segurança, talvez, porque ele vai receber terceiros na casa dele. E aí entra se você quer se especializar nisso, você pode se cansar de fazer projeto. Um outro nicho que está sendo muito utilizado é de acessibilidade, né? Pessoas idosas, pessoas que têm algum tipo de deficiência ou alguma doença crônica e que precisam morar, talvez não com parentes, ou mesmo se for com parentes, o parente não fica o tempo todo, ou um cuidador não fica o tempo todo. Então, já vários colegas que passaram conosco aqui nos últimos anos começaram a entrar nesse campo, estão se dando bem. Um deles, inclusive, falou: olha, eu comecei a trabalhar com pessoas de idade, com pessoas com necessidades especiais, e aí descobri que tem uma coisa parecida, que é trabalhar com pets. E, por incrível que pareça, ele começou a fazer automação focada no cuidado com os pets, né? Com os diversos tipos de criação que os clientes têm. E um item muito importante que eu vejo, o Fábio mencionou de passagem, são as edificações multiuso, né? Ou seja, multifamiliares, multiuso. O que acontece? Hoje, grande parte dos nossos prédios urbanos, os novos, os mais novos, eles são eles têm estúdios pequenos, eles têm apartamentos grandes, eles têm lojas, eles têm espaços até corporativos, né, comércio, e isso, pessoal, é uma confusão se não tiver tecnologia. Então, vocês também estão percebendo uma mudança no uso dos ambientes de área comum dos prédios, onde nós temos condição de atender, porque quem faz um apartamento também faz um salão de festa, também faz um coworking, também faz uma academia de ginástica num prédio e faz uma boa automação. E aí eu chamo de sistemas integrados, ou seja, alguma coisa que o cliente precisa ir um pouco além. Além disso, eu tenho muitos exemplos. Tá? Eu tenho colegas que deixaram de atender clientes classe A e passaram a fazer atendimento para eficiência energética. Na verdade, eu vou contar um caso rápido. Um colega nosso, ele era integrador, só fazia casa de gente com dinheiro, né? Uma vez ele fez uma casa de campo de um cliente, e esse cliente chamou ele e falou: olha, gostei muito do trabalho que você fez lá em casa, só que eu tenho uma rede de escolas, e as minhas escolas gastam muita energia, eu quero fazer um sistema de redução de energia na minha escola, e eu acho que o sistema que você colocou na minha casa, você pode usar o mesmo sistema lá que vai dar certo. Ele ficou um pouco indeciso, mas resolveu topar. Pegou uns 15 dias para fazer um estudo mais aprofundado, fez um piloto numa das escolas desse cliente, deu certo e ele nunca mais voltou a fazer residência. Ele se fixou nesse nicho. Tá? Então, só deixando esse gráfico aí, para vocês verem o enorme crescimento e o foco que vocês podem procurar se vocês não quiserem trabalhar com tudo. Aliás, inclusive esse mercado de entrada, esse mercado que está em vermelho aí, em rosa, né? Vocês podem usar ele como uma forma de um anzol, né? Como colocar o bode dentro da sala, entendeu? Não é impossível vocês perceberem que o cliente não quer gastar muito dinheiro no início, você oferece uma solução mais econômica, uma solução de entrada, e depois, conforme ele começar a se adaptar e sentir necessidade, você vai lá e coloca um sistema de mais valia, né? Essa semana eu fiz uma coleta de algumas ideias que a gente viu por aí, fiz um pequeno artigo. Se vocês não se incomodarem sobre esse tema, eu posto depois para vocês aí no WhatsApp que vocês cadastraram, tá? Só para vocês darem uma olhada e ver o que vocês concordam, o que vocês não concordam, e agora eu abro aí para discussão também, tá bom? Deixa eu interromper aqui. Não sei se eu deixo compartilhar, acho que não, já foi suficiente para mostrar números, né? Então, um crescimento de 264%, um mercado que ainda está atendendo de 5 a 6% das casas que nós temos no Brasil, países como Estados Unidos e Europa, esse número é acima de 40% já, 30%, 40%, então nós podemos crescer muito ainda aqui.
outro padrão econômico, certo? Mas nós não temos só 5% de pessoas que têm condição de ter automação, nós temos muito mais, tá? Então, eu gostaria de seguir nessa linha um pouco para a gente continuar a conversa. Assim, Muratori, eu posso estar falando uma besteira muito, muito grande, muito problema. Aqui a gente acho que pode falar abertamente, assim, é apenas uma impressão minha, até porque a gente não tem essas informações, né, disponíveis. Mas eu imagino que 90% do market share de unidades, não em valor, tá? Esse mercado de automação, né, de produtos, ele está na mão do, do faça você mesmo ali, né? São os grandes supermercados, o cara compra e instala ali para fazer uma brincadeira em casa, né? Porque assim, eu divido um pouco, Muratori, o que é automação e o que é controle, né? Então, assim, automação para mim é algo realmente que você consegue. Acho que você precisa de uma empresa para fazer, né? Para que ela consiga montar diversos tipos de produtos, protocolos, conseguir integrar tudo dentro de uma controladora e para que ela seja inteligente verdadeiramente. Então, isso é uma automação. Mas você tem também toda a parte de controle, né? Então, os módulos que você compra, seja no Mercado Livre, onde for, né? Você instala para dar um comando por voz e acender uma iluminação, uma programação mais simples ali. Então, eu acho que tem uma fatia muito grande de mercado na mão desses produtos do faça você mesmo. Para mim é controle, não é automação, só meu ponto de vista. Mas a grande maioria desse público não é o público de quem trabalha com automação profissional, quem trabalha com automação. Então, são públicos diferentes. Principalmente desses 90% que eu chuto, né, tá na mão desses produtos, uma pequena parte disso Olá, aí. tudo bem? Oi? Não, segue, Fábio, depois se ele precisar falar, ele fala. Então, acho que uma pequena parte poderia se tornar cliente de uma revenda que trabalha com um sistema de automação profissional. Ou seja, o impacto disso no nosso mercado negativo é muito pequeno. Mas o impacto positivo, né, como a gente já falou aqui, É bem razoável. algo muito bom. Né? É. Então, é só uma maneira como eu enxergo, né? Posso estar totalmente equivocado nos números, mas é a maneira como eu enxergo isso. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que, no fundo, a gente tem percebido. Nós temos vários casos, como eu falei, já tem casos de casais, por exemplo, que não pensavam em automação e quando nasceu a criança resolveram colocar uma câmera, aí compraram uma Alexa, aí começou. Aí o cara falou, mas agora eu quero também fechar a cortina, eu quero também ligar o som. E aí não é mais tão fácil. Aí não é mais tão fácil, aí tem que chamar alguém que sabe fazer. Tem muitos casos assim. Então, eu acho que, no nosso caso, e tem sempre alguns clientes, né, entre aspas, que gostam de fazer o faça você mesmo. Agora, o Daniel da Amazon, né, que é bastante colaborativo conosco, numa das palestras que ele fez aqui, a gente falou de do it yourself, ele falou, Zé, aqui no Brasil não vamos chamar de do it yourself, vamos chamar de do it for me, porque as pessoas não sabem fazer, elas chamam, é diferente no padrão americano, onde todo mundo tem uma caixa de ferramenta, todo mundo tem uma garagem grande, né? O pessoal já está acostumado a fazer essas coisas. Agora, aqui no Brasil, se você não tem um amigo do seu filho lá, um adolescente, você não consegue fazer, não. Lá, na verdade, quando criança, o pai já entrega um martelo e um alicate na mão do filho para ensinar ele a começar a fazer as coisas, né? Lá é do it yourself mesmo, né? Legal. Pessoal, vocês não têm nenhuma pergunta aí? Vocês querem entrar? Pode bater papo. A gente está aqui para, inclusive, para ouvir alguma crítica, alguma sugestão, alguma coisa que vocês entendem diferente de nós. A ideia, As coisas que a gente ficou, né? a ideia aqui é a gente poder colaborar. Já estamos quase chegando às 7 horas. Vocês devem estar com vontade de jantar daqui a pouco, mas tem um tempinho aí para a gente conversar mais um pouco, se vocês quiserem, tá? Também vou aproveitar para falar que a gente está sempre. O Márcio quer falar. Fala, Márcio, por favor. Boa noite, senhores. Como vai? Tudo bem? Tudo, Márcio, diga. Eu tenho
uma dúvida, na verdade, eu quero saber o que os senhores pensam também a respeito, sobre o protocolo Matter. Ele traz a inovação da integração, né? Da tal da interoperabilidade, né? Essa é uma palavrinha, né? Pega todo mundo. Só eu tenho dificuldade de falar isso. Obrigado, Márcio. Mas o Mike, Mas aí, o que eu fico pensando, um dos problemas hoje de dispositivos Wi-Fi tá ligado a dispositivos que necessitam de bateria, porque ela tem a questão de dormir, né, e demorar para responder quando ele fica muito tempo parado. Tem a questão do consumo de bateria que é maior também. Será que com a evolução do Matter e mais produtos aderindo a esse formato, a tendência é que esses produtos que hoje funciona a bateria, ou passam a funcionar direto na energia? Será que essa vai ser uma tendência para que tenha uma sobrevida maior para esse tipo de dispositivo? bom, eu queria ver se o Jorge está ouvindo aí, e no Matter o Jorge até escreveu alguns artigos e tem acompanhado. Jorge, você quer falar um pouquinho do Matter? Tá, Entra aí um pouquinho, né? vamos lá. A minha visão do Matter, também sendo uma visão muito pessoal, é de que é um caminho que ainda não está dando certo, principalmente porque, para poder padronizar, eles estão simplificando as funcionalidades. Então, tem muito fabricante, tem funcionalidade que ele não consegue implementar via Matter, então ele acaba puxando a sardinha para ele e falar: usa o meu aplicativo, você consegue fazer isso, que você consegue fazer no Matter. E o Matter tem como grande maravilha, que ninguém está focando muito ainda, é o desenvolvimento da interface com o usuário em si. Ou seja, não estou vendo grandes desenvolvimentos de soluções que nem o Home Assistant ou coisas assim, que possam realmente dar as características necessárias de user-friendly. Quanto à questão especificamente que você falou aí da questão de energia, o Matter ele tem vários protocolos, na verdade. Alguns pode ser Wi-Fi, mas ele tem o Thread, por exemplo, que é praticamente, vamos fazer uma comparação burra aqui, que é o Zigbee, que nasceu para o baixo consumo. Então, a questão do baixo consumo ainda vai ser um ponto importante. Eu acho que ter, principalmente, sensores que não precisam ser fiados é uma vantagem, não uma desvantagem. E com a melhoria dessas tecnologias, cada vez mais essas baterias ou esses equipamentos estão durando até 2, 3 anos sem precisar ser realimentados. E você vê isso acontecendo, por exemplo, no universo paralelo do IoT. Quando a gente vai para o mundo de sensores IoT espalhados aí em cidades, em indústrias ou edifícios, um dos grandes pontos é esse baixo consumo, essa baixa necessidade de manutenção. Legal. Jorge, eu Legal. posso complementar e fazer uma pergunta para você, porque assim, eu não tenho conhecimento igual o seu sobre o Member, tá? Mas eu vou falar sobre como eu vejo ele e você me diz se você acha que faz sentido ou não, se coerência ou não. Eu não acho que o Matter vem para, por exemplo, para um sistema de iluminação, para um interruptor, não, eu não consigo imaginar isso. Eu imagino o Matter muito mais voltado, por exemplo, para uma máquina de lavar louça, uma cafeteira, uma geladeira, talvez um ar-condicionado, né? Uma conexão desse tipo de equipamento de eletrodoméstico, né, integrado com automação, do que um protocolo de sistema de automação para iluminação, para sensor. Faz sentido isso que eu estou falando ou não? Não é a ideia dos caras isso? Olha, falar o que é a ideia dos caras é complicado. Você tem fabricante de tudo quanto é tipo lá. Você tem a Samsung, você tem a Apple, você tem a própria Tuya está lá como um dos participantes. Então, a gente vê que eles estão meio, digamos assim, perdidos, olhando exageradamente para o mercado americano. E as primeiras versões de Matter saíram justamente para essas coisas que você falou: iluminação, tomada inteligente, ar-condicionado, sistema de aquecimento. Ou seja, eles estão querendo fazer uma coisa que já existe, mas tentar padronizar essa comunicação, etc. e tal. Então, eu vejo, por outro lado, uma Samsung, principalmente a Samsung, mas a LG também, tentando forçar uma solução deles, ainda hoje. Tá? Você vê lá que eles tentam criar aquele ecossistema deles com justamente esses equipamentos, como as máquinas de lavar roupa, geladeira, fogão, esse tipo de coisa, está dentro do ambiente deles. Então, eles me lembra muito uma coisa, como eu sou velho, não sei se vocês já lembram disso, o Field Bus Foundation,
que foi uma tentativa Matter, digamos assim, na indústria, da automação industrial. E como tinha todos os concorrentes participando, cada um ajudava a atrapalhar o outro. Então, o negócio não desenvolvia. Ou seja, a Siemens falava, é legal, mas não quero. Aí chegava a Emerson e falava, isso aqui é legal, mas não está do jeito que eu quero. Então hoje existe o Field Bus, mas ele é provavelmente 30% do que foi imaginado como projeto. O Matter corre um pouco desse risco, corre o risco de uma China chegar e fazer o Matter dela, como você hoje tem o Zigbee chinês, digamos assim, você vai ver que você não consegue integrar praticamente nada desse padrão aberto chamado Zigbee, você corre o risco de ter isso acontecendo com o Matter logo, logo. Eu também completo dizendo que já há 25 anos que eu acompanho o mercado de automação residencial, já houve várias tentativas no passado em que se falava dessa unificação de protocolos, né? Se isso não aconteceu no mundo industrial e predial, que são projetos bem maiores, vocês imaginam o mercado residencial que é tão fragmentado, né? Então, se vocês lerem, nós temos até alguns artigos publicados, o Jorge tem lá, nós temos um blog chamado IoT no Brasil, né? E a gente acompanha um pouco a evolução do Matter, e nos últimos anos a gente não teve muito o que escrever. No começo tinha bastante coisa. Agora, no final do ano, no meio do ano agora, saiu uma matéria numa revista americana dizendo o que o Matter está nos devendo, né? O que ele está nos devendo ainda. Então, a gente sempre percebeu, né, em alguns congressos que eu participei, quando se discutia essa questão de protocolos universais e protocolos proprietários, o pessoal sempre falava que o grande problema dos protocolos que se pretendem universalizados é o lado comercial, não é o lado técnico. Se alguém tivesse boa intenção, tecnicamente os protocolos já estariam resolvidos. O problema é realmente um pouco que o Jorge mencionou, as tendências comerciais, né? As empresas que se sentem mais poderosas, elas querem se sobrepor. A única coisa que me chamou muito a atenção no Matter foi a participação de todos os grandes, né? Todos, né? Apple, Microsoft, Samsung, Amazon, todos, né? Então, Google. Então, isso realmente chamou a atenção, falaram, agora vai. Só que esse agora vai já faz quase 3 anos. E não foi ainda. Isso até me fez lembrar o começo do Zigbee também, né? Porque quando começou o Zigbee, meio que o pessoal falava, você tem que trabalhar com a marca X porque tem problema de incompatibilidade, né? Então meio que você ficava meio refém da marca. Só que evoluiu bem, né? No final das contas, hoje, Zigbee, de maneira geral, lógico que tem as suas exceções, né? Tem uma marca ou outra ali que tem um desenvolvimento mais proprietário, mas de maneira geral, hoje Zigbee está muito bem resolvido, né? Se integra muito bem, só que não tem o alcance do Z-Wave, né? Então, a gente pode dizer que o Zigbee é um protocolo de comunicação para automação que foi um pouco capado. Na minha humilde opinião, né? Não tenho um conhecimento de vocês nem experiência, mas eu vejo como o Z-Wave o cara para ser o protocolo da automação. Eu E acho que ele daria um. o Z-Wave não está no Matter, tá? É o único dos Então. grandes que O não Z-Wave está está no no Matter. Matter também. Não, O mas Z-Wave tá está no Matter. o Z-Wave está no Matter só para saber o que está acontecendo. Aquele cara que entra naquela. Ele fica só de butuca, assim, ele está lá só de Ele está lá. curioso. Fazer fofoca. Essa questão que você falou do Zigbee traz uma coisa interessante. O Zigbee nasceu como um padrão, ele foi respeitado por algum tempo como padrão, aí depois começaram a ver coisas que ele não fazia. Então o pessoal começou a criar o Zigbee dele. Por exemplo, um caso muito típico. Você pega um interruptor de 3 canais. O Zigbee não sabe enxergar o que é um interruptor de 3 canais. Ele enxerga um dispositivo, que é o interruptor inteiro, e dá um dispositivo para cada canal. Então, isso complica muito você padronizar. Então, você pega um interruptor desses, até não precisa nem ser da Tuya, pode ser praticamente qualquer um que está no mercado, tenta colocar no hub da Amazon, no Echo. Ele não entra inteiro, ele entra pela metade. Se for um sensor de temperatura e umidade, só entra a temperatura, não entra a umidade. Tem uma série de coisas, porque as pessoas começaram a fazer os seus próprios Zigbees para poder ter mais funcionalidade. E eu vejo o Matter correndo risco de isso acontecer também. Ô, Fábio, uma curiosidade aí, se você puder, se eu não sei se estou enganado. Você, no começo, vocês pensaram em usar Zigbee, e depois você teve você pode explicar um pouco isso ou é segredo de Estado? Eu tava coçando para contar essa história, mas eu falei assim, cara, eu acho que
Mas eu lembro, então eu já falei que se eu começar a lembrar, vai ter muita roupa suja aí para a gente levantar. Quando a gente foi fazer o desenvolvimento dos módulos sem fio, eu sentei com o Fabian e apresentei para ele tudo que tinha no mercado, todas as tecnologias que tinha. O Wi-Fi de cara a gente pulou fora, e aí a gente se aprofundou em Zigbee ou Z-Wave. E aí ele foi estudar tecnicamente os dois protocolos para decidir o que a gente iria fazer. E eu lembro que um dia ele chegou na sala de reunião, me chamou, aí ele pegou, foi para a lousa, colocou fez duas linhas assim, né? Aí colocou Z-Wave, Zigbee e o que eu acho que seria o ideal, na opinião dele, né? E foi fazendo assim, em vários aspectos, o comparativo, né? Ele falou, cara, eu consigo fazer algo melhor que Zigbee e Z-Wave naqueles aspectos, né? E a única desvantagem que a gente vai ter é a questão de comunicação, porque o Xbus só comunica com o Xbus, né? Então a gente não tem a comunicação com o Zigbee, nem com o Z-Wave na nossa controladora, né? Então eu falei, cara, dá para fazer isso? Ele falou, dá. Eu falei, então vamos fazer o nosso protocolo. Porque tanto o Z-Wave quanto o Zigbee, para você desenvolver, é um negócio fechado. Eles têm aquele protocolo, eles te entregam lá um- uma placa de desenvolvimento, né? Você consegue mexer no firmware quase nada, né? Tem acesso a desenvolver algo em cima daquilo. Você pega uma placa de desenvolvimento Z-Wave para atuador, você consegue fazer ou é ligar, ou é desligar, ou ler status, chegar a carga que está ali, dimmer, você vai dimmerizar, e é aquilo, né? Então ele falou, cara, se a gente fizer o nosso, eu faço o que eu quiser. E a gente resolveu desenvolver o XBuzz, e deu muito certo, porque posso fazer um pouquinho de merchan, mas na verdade é só para falar o porquê que a gente optou por desenvolver o XBuzz, o Claro, claro. não merchan, porque realmente isso foi um ponto crucial, né? Tanto o Zigbee quanto o Z-Wave, por ser mesh, a questão até que o Márcio falou, questão de distância, ficava muito limitado. Você pegava, por exemplo, um sobrado para fazer, onde o cliente não queria fazer a casa inteira, né? Para conseguir montar uma rede mesh bem estruturada. Às vezes o cara queria fazer a sala, ficava na frente da casa, a área comum que ficava nos fundos e a suíte dele, que ficava no andar de cima. Você ia ter que ficar colocando módulo intermediário ou uma central escrava, né, para fazer a comunicação com a rede mesh. Então você acabava ficando com gargalos muitas vezes, né? E, e aí a gente, aproveitando a Anatel mesmo, né, o que a gente pode fazer dentro da frequência que a gente trabalha, até 915, a gente consegue um alcance gigante com o XPlus. Então, a gente tem casos aí de casa com 600, 800 metros, com uma controladora, você coloca o módulo onde você quiser, né? Dentro desse raio de abrangência, obviamente, né? Mas aonde você quiser, e você não depende de criar uma rede mesh, né? De comunicação. Então, a gente acabou fazendo um módulo, outro, a gente tem módulos de 3 canais, né? Já o Zigbee ou Wave tem como fazer isso, principalmente dimmer, né? É um canal só, é o que eles fornecem. Acho que até dois em algumas situações, mas aí muda bastante o custo. Tem a questão dos royalties também que tem que pagar para eles. Então é por isso, cara. A gente começou a desenvolver o Xbox por conta disso. Na verdade, mais uma vez, Laboratório, queria agradecer a vocês por terem que tomou esse tempo aí hoje para estar com a gente. Acho que a gente precisa fazer mais esses encontros, esses bate-papos, porque é legal para a gente. Com certeza, acho que acaba sendo bem para quem está com a gente. Ia colocar à disposição, se alguém ficou com alguma dúvida sobre o que eu falei, ou quiser conhecer um pouquinho mais da
qualidade. Podem mandar no nosso WhatsApp que a gente encaminha para vocês, tá? Exatamente. A gente faz a ponte aí. E é isso. Obrigado, Muratori.